Muito bem, pessoal, boa noite. Continuando aqui, no nosso último encontro, a gente falou sobre a indústria cultural e os impactos dela no mundo contemporâneo, e principalmente sobre como ela passou a assumir, o papel técnico e produtivo da cultura de massa, no lugar do próprio processo natural de criação de uma cultura popular, que surge do meio orgânico da própria população, e do próprio momento em que aquele grupo social está vivendo. Então a gente passa a ter uma indústria que cada vez ela vai se globalizando, no sentido de que ela vai levando um mesmo tipo de produção e ela vai transformando essa produção em uma produção para consumo. Os problemas que acabam aparecendo disso é que nós acabamos tendo, justamente para atender diversos tipos de público e diversas localidades em que essa indústria consegue chegar, a gente acaba tendo aos poucos um esfacelamento de uma visão cultural, de uma estrutura cultural, que era uma coisa que já havia sido antecipada, tanto pelo hegelianismo, quanto pelo freudismo, quanto pelo marxismo, de que as estruturas institucionais tidas como sólidas, na Idade Moderna, elas estavam passando por um procedimento de esfacelamento, de desmanche, em que elas estavam cada vez mais se tornando fragmentárias. E essa fragmentação, a indústria, ela acabou, no sentido em que ela se torna indústria cultural, ela acaba sendo um dos fatores que instrumentaliza esse tipo de desmanche, de fragmentação, no sentido de acabar resultando numa corrente que a gente chama de perspectivismo. O que é o perspectivismo na prática? É a condição, a situação em que a cultura, condicionada à técnica e ao produto cultural, ela resulta no fenômeno do perspectivismo. E nesse fenômeno, o mesmo cenário pode ser interpretado de diferentes maneiras. Ou seja, você imagina que você tem 5 pessoas olhando para uma montanha, cada uma está em um momento do dia, cada uma está em um ângulo diferente. Você pede para elas te fazer a descrição da montanha, embora seja a mesma montanha, você vai ter 5 descrições completamente diferentes. A distinção dessa descrição, ela acaba acontecendo por causa da perspectiva em que cada um se encontra. Então, na verdade, assim, o perspectivismo ele não é exatamente uma coisa nova enquanto fenômeno social. Muito menos dentro de uma sociedade, cada pessoa acaba tendo uma perspectiva sobre como ela vê o mundo, sobre como ela vê uma situação, aquela coisa que a gente já tinha comentado, em que o pessimista tende a ver o mundo de uma maneira negativa, enquanto que o otimista tende a ver o mundo de uma maneira extremamente positiva, enquanto que o cético ele tende a desacreditar e colocar uma dúvida até naquilo do qual ninguém duvida. Então, isso tudo são perspectivas. O caso é que o perspectivismo ele reconhece que em cada situação você nunca tem uma visão do todo. Você sempre está vendo apenas um fragmento, sempre está vendo apenas um ponto de vista. Então, um dos resultados desse processo que a gente viu até agora seria o que? Essa ideia de que não existe um todo que a gente possa olhar e compreender. A gente sempre está vendo fragmentos, a gente sempre está vendo perspectivas, a gente sempre está interpretando as coisas a partir de um determinado ângulo e colocando um princípio e um panorama específico disso. Nessa linha, Gareth Morgan, ele fazendo uma análise sobre como as diversas organizações sociais e profissionais estruturam, os seus modelos de vida, ele chegou a 8
modelos de organização social, que é a organização como máquinas, como organismos, como cérebros, como culturas, como sistemas políticos, como prisões psíquicas, como fluxo e transformação e como instrumentos de dominação. Tecnicamente, a gente tem um único mundo e uma única organização social. Porém, na medida que eu olho a sociedade por um desses vieses, eu vou passar a enxergá-la de uma maneira, que é a maneira do viés que eu estou olhando, da perspectiva que eu estou olhando, e eu vou interpretar o mundo todo a partir dessa perspectiva. E na medida que eu faço isso, isso interfere na minha crença e nas minhas decisões e, portanto, no modo como eu vou agir. Tá? Então agora a gente vai conhecer um pouco do que é cada uma dessas 8 visões de Garrett Morgan. Primeiro, as organizações vistas como máquinas. Se pensamos na organização como uma máquina, a tendência é administrá-la como se fosse um grupo de engrenagens que se interligam, tendo cada uma seu papel definido. Aqui nós temos organização burocrática, nós temos organização mecanicista, nós temos a administração científica. Quando você pensa e enxerga a sociedade como uma organização vista como máquina, você sempre procura definir as coisas em termos de útil ou inútil. Em termos de isto contribui e funciona para o sistema, isto aqui não, então isto não serve. Né? Então sempre há uma contínua exigência de que cada pessoa tem um papel no mundo e esse papel é contribuir para o grande funcionamento ou de um ideal ou do próprio status quo, do jeito que as coisas já são. Né? Então essa é o tipo de visão que entende cada pessoa como parte de um todo, como uma engrenagem, né? Que tem uma função ali. E, aliás, uma pessoa tem que ter uma função. Né? Se a pessoa não tiver uma função, ela não é uma engrenagem, então ela não está contribuindo para a máquina, então, logo, ela não tem utilidade. Organismos. Organizações vistas como organismos. O foco aqui é compreender e administrar as necessidades organizacionais e as relações com o ambiente, com a capacidade organizacional em adaptar-se às mutações do ambiente. Então, quem enxerga o grupo que tem a perspectiva de ver o mundo como um organismo, eles têm como prioridade o que? A adaptação ao ambiente. Porque todo organismo, por ser um organismo vivo, ele está sempre mudando. E como ele está sempre mudando, isso exige que nós, fazendo parte desse mundo, precisamos nos adaptar. Precisamos mudar. Então a gente sempre tem que se perguntar como nós podemos nos adaptar às mutações do ambiente, entendendo que o ambiente é um organismo, portanto ele está sempre mudando. Então, essa é uma visão, por exemplo, os grupos ecológicos têm uma visão organicista do mundo, né? Aquela ideia de que as nossas ações podem destruir o meio ambiente. E, por sua vez, o meio ambiente ele tem um papel para nós, ele está mudando, a gente precisa entender e nós temos que nos adaptar. Adaptar e não controlar, e não dominar. Então, a visão orgânica é uma visão em que ela busca sempre adaptabilidade para que a gente consiga lidar com o meio. A terceira visão, a terceira perspectiva, é nós vemos as organizações sociais como cérebros. Como que é isso, né? Você vê uma organização social ou uma organização qualquer como cérebro. Essa é uma metáfora que ela chama atenção para a importância do processamento de informações, aprendizagem e inteligência. Então, uma pessoa que ela vê a sociedade como um todo, o mundo como um todo, como cérebro, ela sempre vai estar entendendo as coisas como processamento de informação, como aquilo que eu sou capaz de aprender, como a capacidade intelectual de alguém. Então ela está sempre focada no aprendizado e no processamento de informação, no aprendizado e no processamento de informação.
Ora, mas e as emoções? Emoções podem facilitar ou interferir no acesso à informação, né? E se você está falando de emoções, a pessoa fala, quem tem emoção gera sinais. Esses sinais podem ser interpretados, a gente aprende com eles. Então veja que quando um grupo tem como foco essa metáfora do cérebro, essa perspectiva, ele sempre procura compreender aquilo que tem a ver com a geração de informação, com a inteligência e com os processos de aprendizagem. Culturas, olha só que coisa curiosa. As organizações também podem ser vistas como culturas. Então veja como que o processo de cultura ele acabou passando por um procedimento ali, por um itinerário em que ele se fragmenta até mesmo ao ponto da gente passar a ver o mundo como culturas e não como uma cultura, mas como várias culturas. É como se cada pessoa pudesse adotar uma cultura para viver. Isso é um sinal de fragmentação. Por quê? Em uma sociedade que desenvolve sua cultura naturalmente, não se escolhe uma cultura. Ela é imperceptível, ela é parte da nossa própria forma de vida, né? Agora, quando a gente tem uma fragmentação, de repente, uma das perspectivas que eu posso ter do mundo é vê-lo como culturas, né? Uma cultura que vê o mundo como culturas, para ver o nível em que as coisas podem chegar. E é uma perspectiva de fato, porque quando eu vejo as organizações como culturas, a organização ela passa a ser o quê? Um lugar onde residem ideias, valores, normas, rituais e crenças que sustentam as organizações como realidades socialmente construídas. Por exemplo, aliás, não precisamos ir muito longe, algum tempo atrás a gente viu sobre os tipos de cultura, né? E a gente viu os 12 tipos de cultura, cultura construtiva, cultura defensiva-passiva, agressivo-defensiva. E veja, deliberadamente eu posso escolher adotar uma cultura para um grupo, adotar uma cultura para uma equipe, adotar uma cultura para uma comunidade, né? A gente viu ao longo da história o surgimento de sociedades alternativas que eles estavam escolhendo adotar uma cultura que seria a forma de vida deles, né? Então, nesse sentido, qualquer organização ela passa a ser vista como um lugar que possui uma cultura própria, que tem suas ideias, valores, normas, rituais e crenças e que a sustentam. Então, antes de chegar lá, simplesmente chegar chegando, você tem que primeiro conhecer como é aquela cultura para saber que tipo de ações são esperadas por ela. Tá? Lembrando que toda cultura é um ambiente em que uma ação que tem um valor positivo em uma cultura pode ser vista de uma maneira negativa em outra cultura. Organizações vistas como sistemas políticos. Isso é uma coisa, na verdade, um fenômeno até atualmente a gente tem visto muito isso, né? O fato de que todas as relações são reduzidas a uma visão de sistemas políticos, né? E a política e o jogo político, eles passam a fazer parte da vida da organização. Então eu não vejo as pessoas como simples pessoas, eu vejo as pessoas como alguém que tem uma política. E que essa política ela vai jogar contra outras políticas, ela vai fazer acordos, ela vai é, construir ideais, ela vai levar esses ideais. Eu posso entender, visualizar uma organização como sendo sempre um sistema político estruturado ali. Então nós vamos ter divisão em partidos. Uma organização que pratica política não será necessariamente disfuncional. Ela vai funcionar, ela escolheu uma determinada política e dentro daquilo ela é plenamente capaz de agir, de realizar e de fazer. Mas ela está restrita àquele parâmetro. Se você sai daquilo, já é um outro partido que está se formando e você vai ter sempre o quê? Uma ideia discordante, ela nunca é exatamente discutida para se chegar num consenso. Uma ideia discordante vira um novo partido.
Possibilidade de revoluções, porque onde eu tenho partidos políticos, um sistema político, ele sempre comporta a possibilidade de revoluções ao nível político. Então, lembra daquela ideia de Hegel, né? Se eu tenho qualquer circunstância que permite o surgimento de algo oposto, em algum momento eu posso ter uma revolução. Então veja que aquele sistema hegeliano, se eu enxergar o mundo como apenas um jogo de sistemas políticos, eu vou acabar colocando aquele sistema de Hegel aqui dentro, mas apenas no campo político, e não, por exemplo, no campo da consciência, como Hegel colocava. A atividade política permite encontrar os meios de negociação quando os interesses são distintos. Como é muito comum em política, aquela ideia de que se uma ideia distinta da minha, nós podemos negociar em um ponto comum para ter aliados e conseguir chegar num resultado. Tá? Prisões psíquicas. É possível enxergar todas as organizações como estruturas do inconsciente ou como um sistema contínuo de prisões psíquicas. Então eu posso, por exemplo, entender que todas as relações são relações que estão focadas numa ideia de líder que é meio paternal ou meio maternal, mas eu vou ter aquela relação. As relações entre os membros, elas vão se assemelhar muito a relações entre pais e filhos, aquela ideia de escolher, né? Este é o meu preferido, este aqui ele vai ganhar um prêmio, este daqui não, né? Que é o modelo aqui de bonecas e ursinhos, né? Olha, se você se comportar, você vai ganhar um prêmio, se você não se comportar, vocês serão punidos. Aquela ansiedade por aceitação. Será que aquele que está ali, que é a figura mestre da nossa organização, será que ela vai me ver? Será que ela vai me dar oi? Será que ela vai gostar do meu trabalho? Né? A ideia de morte e imortalidade, né? Aquela coisa de isso que você fez sempre ficará escrito na nossa história, nunca vamos esquecer você. Olha, você, o que você fez, você será banido do nosso grupo. Né? A ideia de morte e imortalidade é trabalhada assim. E sombras e arquétipos, né? Sempre se cria nessas organizações aquela coisa do existe um vilão, né? E aquela coisa estereotipada, aquele é o nosso inimigo, aquele é o nosso vilão, né? E os arquétipos, né? Quem vai ser o herói, quem vai fazer o sacrifício, e isso tudo é construído. Quem olha, por exemplo, a história da Nintendo, ela é toda construída nesse modelo, né, de estruturas do inconsciente, focada ali no que é jogado pro internalizado ali em relação de família patriarcal, né, a divisão em grupos, e aí tinha dia que simplesmente o presidente da Nintendo ele ia, cumprimentava um grupo e não cumprimentava outro, né, então gerava aquela ansiedade. Então, algumas organizações, inclusive empresariais, elas são todas construídas como prisões psíquicas. Fluxo e transformação. Esse tipo de visão, que entende as organizações como fluxo e transformação, ela entende que nada no universo é estático. Afinal de contas, se está em fluxo, não pode ser estático. Né? É possível ver a organização como fluxo e transformação contínua. Nesse tipo de visão, a evolução ela se dá via autorreprodução. Por quê? Porque é um fluxo. Então todas as coisas elas vão gerando frutos, elas vão se distribuindo, elas vão se viralizando. Né? Então, por exemplo, o modelo das redes sociais é um modelo completamente de fluxo e transformação. É por isso que Facebook, Instagram, eles têm os feeds. Né? O que é o feed? Gente, você viu uma coisa lá, você fala, nossa, eu vi uma coisa tão bacana, eu vou voltar lá. Não está mais lá. Por quê? Porque está em fluxo. E como está em fluxo, as coisas estão em movimento contínuo. Em compensação, as coisas também se viralizam, né? Elas se autorreproduzem. Quando você vê um videozinho engraçadinho, ele teve 1 milhão de visualizações, está em tudo quanto é lugar. A evolução ela se dá também via feedback positivo e negativo. Por quê? O feedback positivo ela estimula aquele processo a ir para frente.
né? Ou aquela ação, ou um membro do grupo. Mas o feedback negativo faz a pessoa voltar para trás e repensar o que ela está fazendo e corrigir e melhorar. Veja que este modelo também é um modelo do que hoje a gente chama de startups, né? As startups, você vê que elas têm um fluxo muito rápido e elas vivem de feedback. E vocês podem ver também aqui que um termo que até então não tinha aparecido nas anteriores é a ideia de evolução, né? Porque tudo que é em fluxo, ele está em movimento. Se não está parado, ele tem que ou estar tendo um processo de melhoria ou num processo de pioria, né? Nossa, aquele negócio era bom e foi ficando cada vez pior, mas ele não fica nunca do mesmo jeito. E também a evolução se dá através de crises e contradições. Aí entra mais uma vez aquela ideia de Hegel. Para o pessoal do curso de informática, entre as ideias do Thomas Kuhn, né? Aquele modelo da crise. Então você também tem o que? Contradições, eu tenho duas coisas opostas que de repente estão crescendo juntas ali até chegar uma hora que eu tenho uma crise e aí acaba acontecendo uma transformação. Veja que aquele modelo de revolução que a gente tinha visto nos sistemas políticos, aqui ele aparece na forma de transformação. Né? Porque o sistema político, naturalmente, eu já tenho o quê? Uma ordem estabelecida, essa ordem é quebrada. Em fluxo, eu não tenho uma ordem estabelecida, eu tenho uma tendência que se mantém, até a hora que ela é transformada por outras tendências que vão surgindo. Tá? Uma outra dica, né? Assim, para ter uma ideia de quem trabalha com isso, o Google, por exemplo, o Facebook, por exemplo, são empresas que eles se veem e eles veem o mundo todo como um fluxo de informações. Depois tem uma outra visão aqui que ela complementa essa, mas essa é uma visão que é muito comum para essas empresas. Instrumentos de dominação. A organização, ela passa a ser dividida entre os de cima e os de baixo. Estruturas de comando-controle, elas são estruturas baseadas nesse tipo de visão, nessa perspectiva que tudo é dominação. Então, ou eu sou caça ou eu sou caçador. Ou eu estou dominando ou eu estou sendo dominado. Não tem um momento em que um membro daquela organização não está fazendo uma dessas coisas. Ou ele, em algum momento, ele está dominando o grupo ou alguém no grupo, ou ele está sendo dominado. Essa divisão, ela se manifesta em vários sentidos. No caso de uma organização de trabalho, por exemplo, ou social, a gente tem o quê? Remuneração muito diferente. Então, aí a gente vê o que? A economia sendo usada para diferenciar aqueles que dominam e aqueles que estão dominados. Então, quando você vê uma interpretação sobre o mundo, que ela fala principalmente sobre a desigualdade social relacionada ao poder, é uma visão que ela está partindo dessa perspectiva. Nesse caso, ela não vai ver a desigualdade como uma circunstância. Né? Olha, aqueles lá tiveram a circunstância de terem poucos recursos e eles tiveram a circunstância de terem muitos recursos. Não, ela vai entender essa diferença econômica como um instrumento da dominação. Os pobres terão de ser pobres porque se eles tornarem ricos, os que são ricos perdem o poder. Então eu preciso sempre garantir que tenha pessoas com poucos poderes econômicos para que outras tenham muito. Né? Então, nós temos esse tipo de visão. E nós temos também esse tipo de realidade, é claro. Né? Na verdade, assim, veja que nós estamos falando sempre do mesmo mundo. A gente só está olhando esse mesmo mundo por perspectivas diferentes. E veja que a gente consegue enxergar coisas por uma perspectiva que em outra não aparece. Ou às vezes aparece de uma forma mais diluída, mais suave. Quando você muda a perspectiva, aquilo aparece de uma maneira muito mais gritante, né? E não tão diluída como aparecia em outra visão. Restaurantes diferentes, né? Aquela coisa, existem alguns núcleos de trabalho em que você tem mais de um refeitório. Se você tem a honra de poder ser levado na cobertura
nossa, você está no estrelato, né? Então veja que até isto é existe uma divisão baseada como instrumento de os de cima e os de baixo, né? Acomodações diferentes, né? Nossa, alguns se acomodam nos piores quartinhos e aos poucos vão mudando até ganharem o grande quarto. Ou não quarto, mas por exemplo a sala de trabalho. Né? O cara quando entra ele tem uma salinha minúscula em que ele, para onde ele olha, ele vê parede e não tem janela. Na medida que ele vai melhorando o trabalho dele, ele vai tendo áreas com uma visão cada vez melhor até ele ter uma cobertura em que ele vê a cidade toda. Todas essas estruturas, elas são construídas com essa perspectiva, tá? A organização vista como instrumentos de dominação. Esse tipo de construção, né? Eu não vou entrar muito agora, isso aqui a gente vai ver no nosso próximo encontro, mas essas várias perspectivas que nós vimos, para o sociólogo Zygmunt Bauman, elas são um indicativo ainda maior de um outro tipo de crise que a sociedade vem passando. Se por um lado a gente tinha visto que a ideia de que tudo que é sólido se desmancha no ar, a visão de Zygmunt Bauman é que a modernidade teria se tornado líquida. Mais do que essas perspectivas que a gente viu, a modernidade ela estaria dissolvendo até mesmo essas visões. O conceito básico em que ele parte é de que a sociedade moderna é diferente das sociedades tradicionais. Por quê? Porque as sociedades tradicionais têm uma estrutura sólida, enquanto que a sociedade moderna ela teria uma estrutura cada vez mais líquida. E é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. É isso, espero que vocês tenham gostado e nós conversaremos mais a respeito. Tá ok? Até mais, pessoal.